Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e este é o nosso podcast, o Casamento e Comportamento. A minha sala de visitas, onde eu recebo convidados muito especiais, com muito conteúdo para falar sobre casamento e comportamento. E hoje a minha convidada é ela é neuropsicóloga e especialista em inteligência relacional. Eu estou aqui com Ana Artigas, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, prazer pelo convite, uma Eu honra para mim. feliz que você ter aceito. Ana, para começar essa conversa, o que é inteligência relacional? Bom, eu costumo dizer que inteligência relacional é a forma elegante com a qual a gente se disponibiliza para o outro, né? É ter insights na hora que você está se comunicando, na hora que você está se direcionando, na hora que você está interagindo com as pessoas. Porque eu sempre digo, a inteligência emocional é fundamental. A gente tem que entender como são as nossas emoções e também como o outro é. Mas a gente nunca sabe o que fazer diante do perrengue, né? Ou quando o outro reage de uma forma que a gente não sabe qual é. Então, ser inteligente nas relações é tentar entender até onde eu posso ir, que eu não te invada, que eu não passe do limite, que eu não fale coisas desagradáveis ou que te machuquem. Enfim, que eu consiga entender como que eu posso lidar com o outro sem ser invasivo, sem ser agressivo. E não é fácil, né? Nem um pouco. Não é fácil. Até porque a gente volta e meia tá estressado, tá preocupado com outras coisas, tá tenso no trabalho, daí descarrega em casa, briga em casa, descarrega no trabalho. Então, assim, o limite entre essas coisas, o equilíbrio entre essas coisas não é fácil, mas é uma forma inteligente de interagir. E a gente consegue construir essa inteligência relacional, porque não é algo que a gente nasce sabendo, né? Isso. Não é nato não é da nossa natureza, né? Então ela precisa ser construída. Como que a gente constrói essa inteligência? Ai, que pergunta linda, Silvia. Eu diria o seguinte, concordo com as duas coisas que você falou. A primeira delas, embora a gente nasça relacional, né? Porque você nasce por alguém, primeiro você nasce de uma relação, de casal. De casal. Depois que você é validado pelo outro. Alguém te ensina a comer, a andar, a se comunicar, né? Você é validado por alguém. Então, você nunca está sozinho. Só que, ao mesmo tempo, eu sempre digo que nós somos um pouco analfabetos relacionais. Porque, embora a gente ache que se relaciona bem, a gente se usa muito como modelo. A gente parte do nosso modelo, né? Tanto que eu costumo dizer o seguinte, aquela frase clássica que todo mundo fala: faça ao outro o que você gostaria que fizesse para você. Gente, tá errado. Este é um erro relacional. Porque você tem que fazer ao outro o que o outro precisa e não o que você gostaria que ele fizesse para você. Gente, sensacional. Eu sempre digo, por exemplo, eu adoro comer ostras. Se eu fosse convidar um grupo de pessoas para comer ostras, metade não ia gostar, porque a maioria das pessoas não gosta de ostra. Eu não iria. Aí, a outra metade ia passar fome, porque ostra não sustenta. Excelente. E aí, se eu me uso como modelo nas relações, eu também faço isso. Eu parto do princípio que eu exijo que o outro faça o que eu quero que ele faça pra mim. Mas, puxa, o outro é o outro. Às vezes ele não pensa como você. Às vezes não. Na maioria das vezes ele não pensa como você. Quase nunca ele pensa como você. Quase nunca, né, Silvia? Verdade. Então, assim, a gente vai errando. E daí a gente sempre quer que o outro faça o que a gente gostaria. Mas é muito difícil. Até porque a nossa métrica, né? A gente acha que se comportando do jeito que eu acharia, está bom. E, de repente, para aquela pessoa... Não está. Não faz sentido aquilo lá. Exatamente. E até, eu sempre digo que as pessoas acham que são empáticas. Mas se verdadeiramente fosse, nós teríamos uma sociedade muito melhor. Nós teríamos um mundo melhor. Nós teríamos menos processos jurídicos, porque as pessoas não sabem conversar. Né? Elas vamos chamar um advogado, vamos levar isso para a justiça, porque falta convivência, falta relacionamento, falta abertura, falta empatia, falta comunicação. Eu dou alguns treinamentos, algumas palestras para pessoal de condomínio, né? Eu fui chamada algumas vezes para ir para congressos de condomínio. Acabei de voltar do Next, ano passado eu fiz Enacom, que são encontros de condomínios e síndicos e administradoras do Brasil inteiro. E aí você escuta horrores lá, né? As pessoas brigam e discutem o tempo todo por criança, por cachorro, por carro, enfim. Por barulho, por qualquer... Barulho. E aí, assim, o que acontece? As pessoas, de fato, não conversam. Elas querem, eu vou chamar o síndico, eu vou ligar para a polícia, Puxa, será que às vezes não vale
pegar o interfone, dar uma conversada, dizer, olha, desculpa, realmente tem muito barulho aqui, a gente vai tentar diminuir. Ou, puxa vida, não sei o que está acontecendo, meu cachorro não para de latir. Pedir desculpas. Tentar explicar a situação. Que pedir desculpas é uma coisa tão difícil e resolve as coisas de uma forma tão mais leve. Muito mais leve. Não é? Então, eu acho que é isso, assim, a inteligência relacional é o nosso convívio social em qualquer lugar. Com casais, com equipes, com condomínios, nos nossos encontros. Na vida. Na vida. Na vida, como dia a dia. Na vida. Mas daí, Ana, voltando àquela pergunta, como que eu construo essa inteligência relacional? Desde criança eu tenho que incentivar essa criança a se comunicar? Como na vida adulta, às vezes muita gente se descobre na vida adulta, né? Chega alguém que te escancara, puxa, você não sabe se comunicar, né? Só que você se comunicou daquele jeito até então. Daí você tem que colocar uma energia, virar uma chave enorme para tentar se comunicar diferente. Como que a gente faz esse processo? E muitas vezes se comunicar diferente como a pessoa acha que é correto. Sim. Porque se você viveu a vida inteira desse jeito e funcionou, então o outro que está com dificuldade de entender a tua comunicação. Nem sempre é só seu, né? Aí já vem um ponto para a gente pensar. Mas assim, é legal porque por isso que eu desenvolvi o Classe, que são as 6 habilidades. É um método. O Classe é um método. Cada uma das letras é uma habilidade. Então, começa com o C de consciência. Eu tenho que tomar consciência de quem eu sou, como eu me comunico, o que eu faço. Eu tenho que ter essa consciência, né? Eu sou agressiva na minha fala, eu falo muito rápido, eu não escuto as pessoas, enfim, como eu sou. Eu acho que é o ponto número 1, que é a autoconsciência. Tá. Ou seja, é necessário uma autoanálise ou alguém que te espelhe para te ajudar a ver quem você é. Porque isso começa desde criança mesmo, com os nossos pais, depois na escola, depois em todas as ocasiões e situações e interações que a gente vai tendo na vida. A gente vai crescendo, é uma constante. E por isso que a inteligência relacional é uma habilidade, sim, que pode ser desenvolvida e aprimorada o tempo inteiro. Entendi. Né? O segundo é o L de liberdade. O que é liberdade? Eu adoro essa frase. A nossa liberdade, de fato, acaba quando começa a liberdade do outro. Que é como eu dei o exemplo do apartamento. Ou de falar muito alto e interferir no que está acontecendo do lado, né? Ou falar coisas que magoam. É uma falta de liberdade. Um excesso de liberdade, falta de compreensão da liberdade do outro, né? Depois vem o A de atração, que é como eu quero ser visto. E aí tem muito a ver, como você falou, com questão de eventos que você trabalha. Que imagem eu quero passar? E não é uma questão de preconceito, eu digo. É assim, puxa, como que eu quero me comunicar? Como é que eu quero que as pessoas olhem para mim e me vejam? Porque quando você chega, as pessoas fazem leitura sobre você, né? E alta, baixa, magra. Né? Tem presença, não tem presença? Tá mais quieta, tá mais falante? É inevitável que se faça uma leitura. É natural. Comunica, né? Então, a atração é como eu quero ser visto. E aí também, como que isso interfere no outro. Depois eu falo de sabedoria, que é o que eu estou aprendendo durante a vida e como que eu uso isso a meu favor. Aí a segurança, como que eu defendo com convicção o que eu acredito. Como que eu falo sobre os meus valores, sobre o que é importante para mim. Para depois, por último, eu chegar na empatia. Porque se eu não tiver esse passo a passo, eu não consigo ser empático. Como que eu vou entender o outro se eu não tenho noção de quem sou eu mesmo? Né? De como eu me porto, como eu me comunico, como eu, enfim, interajo. Então, é um processo. É um processo doloroso também, né? Sim, é meio terapêutico, né? Sim, mas penso que sim, porque já começando ali com esse C, né, de consciência, você se olhar, ver a forma como você fala, como você se porta, né? Envolve muito mais coisas, né? Seus valores, enfim, envolve muita coisa. É um trabalho doloroso. Esse indivíduo precisa estar disposto, né, a aprender isso, né? Isso. Porque senão na primeira já espana. Até porque, veja, interagir é uma disponibilidade. Eu estou me dispondo para você, né? Eu estou me dispondo para o outro. A vir aqui, a vir a conversar, a vir... Isso, a falar o que eu penso, né? É uma exposição. Sim. Só que a gente sabe, eu costumo dizer que não somos nós que adoecemos, são as nossas relações. Porque quando eu não estou bem com as pessoas, eu fico mal.
né? Sim. Se eu brigo ou discuto com alguém antes de casa, o teu dia nunca vai ser normal. Não vai vai. ser a mesma Não coisa. vai. Volta e meia você vai lembrar daquilo, vai te dar uma tristezinha, você vai ficar, puxa, e agora quando eu chegar em casa, o que eu vou fazer, o que eu vou falar, como é que vai ser? Então aquilo vai te acompanhar durante o dia. Por mais que você desempenhe, que você faça, que você sempre trabalhe. fica um ruidinho ali Né? acompanhando. E quando você tá em relações muito pesadas ou muito tóxicas, você bloqueia. O teu desenvolvimento não é igual, o teu aprendizado não é igual, a tua interação com outras pessoas não é igual. Então, nós realmente somos construídos em cima das nossas relações. Das nossas relações. É bem desafiador, bem desafiadora, Ana. Ana, quando a gente fala dessa inteligência relacional, da experiência que você tem, o que você falaria para os casais? A gente falando de relações afetivas. Legal. Agora, quais seriam os pilares dessa inteligência relacional na vida 2? Olha, eu diria, eu destacaria 2 habilidades que eu acho que são fundamentais para casais, né? A liberdade e a empatia. Por que a liberdade? Porque eu acho que a gente tem que dar liberdade ao outro, a ponto de permitir o crescimento, né? Mas, ao mesmo tempo, manter um vínculo. E isso é muito desafiador. Alguns anos atrás, eu estava num hotel e estava tendo uma comemoração de bodas. Eram 2 senhorzinhos, 70 e poucos anos, uma graça os 2. Passaram mais a vida casados do que solteiros. Certamente. Nem sabem o que é ser solteiros, isso, há 50 anos juntos e tal. E aí eu fui perguntar para ela, uma graça, ela toda arrumadinha e tal, eu fui perguntar para ela, o que manteve o casamento de vocês? O que fez com que vocês chegassem até aqui? Daí ela falou assim, ela deu risada, assim, uma senhora muito querida, e ela falou assim, veja, ele me incomoda, mas ele não me atrapalha. Gente, quanta sabedoria numa frase. Ele me incomoda, mas ele não me atrapalha. Porque uma relação tem incômodo, claro, né? Que fazer tem. Para um, fazer para outro, não sei o quê, correria como filho e tal e tal. Mas atrapalhar o teu desenvolvimento pessoal, o teu desenvolvimento intelectual, o teu contato com os teus amigos, não é legal. Então, assim, tudo bem você ter uma interferência na relação e conviver com o outro de uma forma legal, ou às vezes discussões e tal. Agora, atrapalhar a vida do outro, por exemplo, eu não quero que você faça faculdade porque eu tenho ciúmes. Tá atrapalhando o meu desenvolvimento, as minhas conquistas, o meu gol. Então, peraí, lida com os seus ciúmes. Exato. Não é por isso que o outro não vai crescer enquanto pessoa, enquanto profissional. Vai pra terapia. Né? Ou assim, eu não quero que você viaje porque eu tenho que ter controle sobre você. Mas você tem uma viagem importante a trabalho. Eu, por exemplo, sou palestrante, eu vivo viajando. Sim. E aí eu vou deixar de viajar? Como assim? Aí, o que eu faço com a minha profissão? Né? Exato. Com as minhas escolhas, com coisas que eu gosto de fazer. E veja, não necessariamente eu tô fazendo uma coisa errada, eu tô indo viajar a trabalho. Então, quase sempre não estamos fazendo coisas erradas, né? Isso, mas é o ponto de vista do outro. Né? Que acha que para ele é errado, né? Porque incomoda ele. Então essa questão da liberdade eu acho muito importante numa relação. Porque daí, se o outro está o tempo todo desconfiando, na verdade ele está desconfiando dele mesmo. É uma insegurança que ele tem com ele mesmo, é uma série de outras coisas que o outro tem que trabalhar. Ele precisa resolver. Isso. E aí, a empatia, que é também um pouco isso. Deixa eu me colocar no teu lugar, tá? Eu entendo que você tem ciúmes ou que não é legal, mas peraí, como é que a gente pode lidar com isso a ponto de não interferir na nossa relação? Né? E até o outro também, não, eu tenho que ter empatia para entender que você está indo viajar a trabalho e que isso é importante para você, e que foi uma escolha profissional que você fez e por aí vai. Então, eu acho que são 2 habilidades muito importantes para uma relação de casal. Para uma relação. Só que daí, Ana, você traz isso, né? São 2 habilidades muito importantes. Só que esse daí já parece uma descoberta, né? Tipo, você falou assim, fulano é um ciúmes. Provavelmente esse ciúme já existe numa outra esfera. Antes, num namoro, num noivado, esse ciúme já estava... Provavelmente sempre aconteceu. Ele sempre aconteceu, né? Eu sempre falo que é muito complicado você negociar quando o jogo já está acontecendo. Verdade. Não é? Porque talvez você já tenha aceitado algumas situações. Você já tenha aceitado. Uhum. Então, a gente dando um passo atrás, você com a sua experiência em inteligência relacional, o que você diria para um casal quando ele está se conhecendo, eles estão se conhecendo? O que eles deveriam observar nesse momento? Entende? Eu vejo que assim, o que é aceitável e o que é negociável ou inegociável para mim, né? Tá.
Eu acho que isso é uma coisa muito legal para você sacar e conversar com o outro. E já trazer colocar as cartas na mesa, né? De, por exemplo, para mim é inegociável que eu possa sair com os meus amigos, por exemplo. Que eu possa ter o meu tempo, ou que eu possa fazer um esporte, ou que eu possa viajar a trabalho. O que é negociável, o que é inegociável? Isso ok, ou isso... Não, isso eu não quero que você faça. Até que ponto eu consigo viver bem sem isso? Né? Ou até que ponto o outro me supre isso, tudo bem. Ou não, tudo bem, você faz um esporte que você adora, vamos, sei lá, canoagem, arvorismo, sei lá, ciclismo, enfim. Puxa, então tudo bem se você for 2 vezes por semana, mas não todos os dias. Entendi. Ok, é negociável. Tá. Agora, não, eu não quero que você faça esportes. Entende? Entendi. Então, eu acho que tudo é uma questão de negociação. O que dá para abrir mão e o que não dá. O que é excesso, o que é falta. O que é controle e o que é negociação mesmo. Porque chega uma hora que, puxa, eu não quero que você faça... Entra mais no controle. Total. Né? Do que numa negociação. Não, puxa, mas eu também quero ficar com você. Até por uma coisa de convivência, de estar junto. Não precisa ir 5 dias na semana treinar à noite, por exemplo. Mas se for 2 ou 1, tudo bem. Porque eu também vou ter as minhas coisas. Você vai ter as suas e tudo bem. E em algum momento nós teremos um tempo em comum. Exatamente. Tá. Aí é a grande sacada, Silvia. Eu sempre digo o seguinte. E às vezes eu até faço nas minhas aulas, nos meus treinamentos, aqueles 3 círculos, né? Eu tenho o meu, o outro tem o do outro, e tem um ponto de interseção que pode ser grande, pode ser menor, depende de cada relação. Mas é o nosso. Mas é o nosso. Esse é o nosso e a gente vai estar super bem aqui, né? Só que eu posso ter os meus amigos, eu posso ter o meu esporte, eu posso ter o meu trabalho, eu posso ter as minhas reuniões, eu posso ter as minhas viagens. E isso não quer dizer que eu estou fazendo coisas erradas ao outro, que eu estou agredindo o outro, que eu estou traindo o outro, não. Né? Eu posso fazer coisas muito legais e eu acho que, inclusive, isso oxigena. Não é uma delícia você sair com uma amiga, tomar um café com uma amiga, dar risada, fala bobagem e volta feliz. Você tá melhor para a relação, você tá melhor para o outro, você traz uma novidade. Exato. Você tem com quem conversar. Tem com quem conversar, porque às vezes só falar com o marido também enche o saco. Exato. Também todo dia. Você tem que ter tempo para falar sobre outras coisas. Às vezes até para reclamar dele, ele para reclamar de você, para dar risada com os amigos e tá tudo bem. Exato, bem por aí. Ana, mas, por exemplo, assim, no caso, você falou da liberdade, né, do L, né? Uhum. Que é o da liberdade. Quando a gente fala de relações muito longas, a gente sabe que as coisas também tendem a se passar, né? Sim. Eu falo assim, a gente fala com educação às vezes pro caixa do mercado, mas chega aos berros pro marido em casa ou pra esposa. Qual que é a sua... Para essas relações longas, qual que é a sua orientação? Como que se pode viver melhor nessas relações? Elas vão desgastando com o tempo, né, Silvia? Naturalmente, né? Naturalmente. Mas eu vejo o seguinte, eu tenho 32 anos de casada. E tô com ele há 37, Por mais ou menos. Por isso que você é especialista em inteligência relacional. E digo que não é fácil. Todo mundo tem os seus perrengues. Não é fácil. Mas o que eu acho? Primeira coisa, né, Silvia? Comunicação clara. Eu acho que a gente tem que colocar as cartas na mesa sempre, dizer o que incomoda, dizer o que não tá legal, dizer o que você gosta, o que você não gosta, essa questão do que é negociável, do que é inegociável. Desde o começo. Em que momento, Ana? E sempre. Até o final. Até o final. Mas em que momento do dia, da hora que a gente fala o que a gente não gosta? Na hora que as coisas acontecem, depois que passar, que momento é esse que eu posso falar do que eu não tô gostando? Boa, isso é uma pergunta boa também. Porque eu acho que a gente tem que sentir um pouco o calor da emoção, né? E quando você tá muito exaltado, na maioria das vezes você fala coisas que não deve. Ou você magoa, né? Ou você fala coisas que são agressivas, porque você não tá bem. Então, eu acho que assim, aí vem o ser de consciência. Tá. Será que eu tenho consciência que agora não é a melhor hora? Que o outro tá irritado, que eu tô irritada? Vamos deixar pra conversar depois? Eu acho que é legal a gente entender isso. Tá. Mas também é que nem feedback em empresa. Não dá para deixar muito tempo para falar uma coisa que aconteceu. É isso que eu falo. Eu sempre, a minha dificuldade é sempre esse timing. Verdade. De, assim, aconteceu na hora. E eu sou uma pessoa resolutiva. Eu quero resolver as coisas logo. Eu quero fazer logo. E daí eu me perco nessa rapidez de querer resolver. Então,
É uma equação difícil. É uma equação difícil. Porque eu acertar acho que não esse pode ser tempo. muito tempo, senão o outro até já esqueceu o que fez. E daí não vai fazer sentido E não pra faz ele. sentido, né? Ele vai ouvir, 3 tá? meses atrás, quando você... Tipo, Quando? quando? Quê? 3 meses, o que Que aconteceu situação? mesmo? Quando foi isso? Exato. Mas também não dá para ser tão imediato, às vezes, que daí você tá muito à flor da pele e a coisa acaba, né, provocando uma chama muito grande e isso pode queimar a situação, a relação, enfim. Então, é legal essa tua pergunta, porque é um equilíbrio difícil, né? Mas eu acho que não pode ser muito no calor da emoção, nem deixar passar muito também. Nem deixar passar muito. E, Ana, sempre você ali tá falando falar, né? O falar. Não Sim. pode escrever? Ah, sim. Ou causa mais dano à escrita? Porque a escrita também tá perpetualizada, né? A gente perpetua. Eu acho que a forma de comunicar, ela pode ser de várias formas. Às vezes o olhar comunica, o silêncio comunica, a palavra comunica, a escrita comunica, tudo comunica. Mas a questão é a forma como você comunica, né? Porque se você falar de forma agressiva, vai ser ruim. Se você escrever de forma agressiva, também. Eu tenho um líder que eu fui dar um treinamento uma vez, que ele escrevia tudo com maiúsculo, e as pessoas começaram a ficar irritadas. Nossa, eu sou uma pessoa que se você escrever no maiúsculo pra mim, você é bloquear. Não parece agressividade? Não, total, porque já me grita no visual. Falei, Exato. O que é isso? Falei, Não, e você veja, esse líder estava para ser desligado quando me chamaram para fazer um trabalho com essa equipe. Só que daí sabe o que nós descobrimos? Ele realmente tinha um óculos grosso, ele não enxergava. Ele escrevia Olha grande só. porque ele não enxergava. E a hora que ele viu um relato de todos da equipe e ele ouviu isso e foi contar, ele chorou. Ele falou, gente, mas assim, por que não comunicou? Entendeu? Por que ele não falou, gente, eu escrevo em letras garrafais, por favor, não se sintam Sim, ofendidas, eu não enxergo. Eu não enxergo e preciso, porque daí você vai calibrando o mood das pessoas também que estão ali do lado, porque sabemos que culturalmente, quando você escreve em letra maiúscula, você está gritando. Exato. Imediatamente você teve essa percepção. Total. Eu também teria. E as pessoas da equipe também tiveram. Então, isso é uma outra questão também. As pessoas não comunicam. Então, independente da forma como você vai expressar, tente fazer da forma menos agressiva possível. Seja na escrita, seja na fala, seja no silêncio, né? Tá. O silêncio não é um vilão? Às vezes não. Porque Às eu vezes sempre tenho a não. sensação que o silêncio, alguém tá me testando. Não, então eu não vou falar nada, vou ficar quieta. Talvez porque eu tô medindo pela minha régua, né? Porque minha régua é verbalizar, né? Então o silêncio eu lido mal com ele. Você causa mais confusão comigo no silêncio do que conversando. Legal as pessoas saberem disso. Eu já sei. Não, eu falo assim, eu chego pra mim e falo assim, eu tenho uma frase comigo que eu falo assim, eu não tenho bola de cristal. Fale que eu não adivinho. Eu não tenho como saber. Eu não tenho como saber. Falei, não, mas o silêncio nesse caso é que eu acho que o silêncio ele é... Que Como silêncio é que eu posso explicar? Que silêncio então, o silêncio, por exemplo, no meio de uma discussão, às vezes você jogar uma pergunta ou dizer alguma coisa e fazer um período de silêncio, ele é reflexivo. Tá, mas daí Sabe, volta reflexivo? naquela questão que você nem muito, nem pouco, né? Isso. Tem que saber achar até onde fico quieta. Mas o silêncio, assim, por exemplo, eu sei que eu solto algumas palavras, às vezes em sala de aula ou em palestra, que eu dou alguns segundinhos de silêncio, porque eu sei que as pessoas precisam processar. Processar aquilo lá. Porque o silêncio, ele é organizador, muitas vezes. E outra, às vezes a gente também não dá conta do silêncio porque a gente tem que ficar preenchendo. Porque a gente não quer parar. Mas ele organiza. Não, o silêncio super organiza. Né? Então, assim, eu entendo isso que você falou. Não deixar de comunicar. O silêncio que não comunica é maluco. Porque daí, tipo, como é que eu sei? Super concordo com você. Não tenho bolinha de cristal, como é que eu sei? Não vou adivinhar. Mas esse outro silêncio de, sabe, permitir a reflexão, permitir o putz. Será que ela não tem razão? Isso, puxa, deixa eu pensar nisso. Será que isso faz sentido pra mim? Isso. Alguma coisa nesse viés, assim. Sim, isso. Daí eu acho que ele legal. acaba fazendo sentido, sim. Ana, uma outra coisa que você fala muito ali é sobre tirar proveito dos relacionamentos pessoais e profissionais, o melhor proveito. Fala um pouquinho disso pra gente. Então, eu costumo dizer que a gente nem sempre consegue escolher todas as relações, né? Algumas são impostas, né?
Principalmente pais, filhos e irmãos. Eu Sim. digo que quem mandou pra gente tá lá em cima, a gente veio para nos ensinar algo. Mas depois a gente vai isso. conversar com alguém lá de A cima, negociar, né? Para mas negociar, não porque tem não umas tenha coisas dúvida. que, né, que às vezes não era bem o que a gente pensava. Que a gente Tenha dúvida. É isso. Mas tá aqui e a gente tem que É o aprender que a lidar. temos para hoje. É o que temos para hoje. Agora, tem relações, e a maioria delas são escolhidas. Mesmo casal, né? Com quem você vai casar, com quem você vai namorar. Com quem As você vai relações de trabalhar, trabalho, com quem você vai muitas trabalhar. Isso. Os teus amigos. São relações escolhidas. Então, assim, quem que eu quero ter perto de mim? E aí eu digo, quando eu me uno com pessoas com uma vibe bacana e todo mundo tá pensando junto e tá crescendo junto, aspirar o positivo. Quando eu me uno com pessoas tóxicas, difíceis, pesadas, reclamonas, aspirar o negativo, eu vou para baixo. Então, é legal eu começar a entender com quem que eu quero estar, porque mesmo no trabalho, você pode fazer algumas escolhas, né? Pode. Ou até assim, com quem que eu vou almoçar? Tem gente que eu não quero almoçar. E tudo bem. E tá tudo bem. Aliás, que ótimo que você tem um critério, né? E sabe com quem você quer almoçar e com quem você não quer almoçar. Isso. Que Então, bom. assim, talvez eu tenha que lidar dentro da equipe, dentro da empresa, já estava lá, tudo bem. Vou ter que aprender a lidar com uma pessoa que eu acho difícil, ou que é muito pessimista, ou que é muito reclamona. Agora, eu não necessariamente preciso trazer para casa, eu não necessariamente preciso almoçar, eu não necessariamente preciso ficar amigo. Entendi. Se preservar. Você pode se preservar Isso. nas relações. Eu acho que as nossas relações podem ser escolhidas. E quanto mais a gente vai ficando inteligente, relacional, melhores são as nossas escolhas. Sim, eu acho que aí tá a melhor definição de inteligência relacional. Quando você aprende a escolher com quem você quer se relacionar. Isso. Né? Porque tem que ter maturidade, né? Para peitar essa decisão. E com essa pessoa eu quero me relacionar, com essa eu não quero. Com essa serve para eu almoçar, mas essa eu não quero Perfeito. no meu horário de almoço. Essa eu quero perto Interessante. de mim, essa eu não quero. Essa eu quero construir algo, essa eu não quero, né? Essa eu quero, puxa, eu quero juntinho aqui porque eu quero crescer com ela, eu quero aprender com ela, eu quero ser alguém parecido com ela, eu quero ter esses valores. Ou não é isso que eu quero para mim, não é legal. Posso ver, posso estar perto porque preciso, mas não necessariamente quero trazer para mim. Quero trazer para mim. Ana, Glaucia, você consegue meu celular? Eu acho que no teu Instagram. Você consegue abrir teu Instagram? Ou traz o meu celular só para mostrar? Eu tava lendo o teu Instagram e eu achei um negócio muito interessante. Eu queria que você falasse sobre isso. Claro. Pra gente retomar, porque você falou assim, ó, a gente às vezes. Tá aqui, ó, tá fácil, aqui. tá na mão. Quer ver? Eu achei isso aqui tão interessante. Quando você. Cadê? Como que você faz para retomar uma conversa? Deu um problema. Como que você faz para retomar daí o relacionamento com essa pessoa? Quer ver? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu achei isso tão interessante. Era uma frase? Eu acho que era um carrossel que você colocou 8 dicas para se relacionar. Não era esse aqui. Peraí. Eu quero muito que você fale disso. Porque às vezes gente, a gente... já aproveita e me segue lá no Instagram. Isso. Que é Ana Artigas ou Inteligência Relacional _oficial. Vou Excelente. adorar ter vocês lá. Excelente. Eu vou procurar pelo meu, mas era mais ou menos a chamada que você falava o seguinte. Eu tive um atrito com uma pessoa, como que eu retomo a conversa com ela? Uhum. Então, por exemplo, de manhã saí, tive um ruído de comunicação, não consegui me relacionar, saí azeda de casa, brava. Em que horas que eu retomo essa conversa? Uhum. Então, aquilo que a gente estava falando um pouco, né? Que tem que cuidar para não ser muito no calor da emoção, nem deixar passar tempo demais. E como retomar a conversa? Isso, a pergunta né? é essa. Como retomar? Finjo que nada está acontecendo e falo, olha, viu como que fez calor hoje? Né? Você, por onde que eu começo, né? Por onde que eu começo? É bem essa pergunta que eu tava. Como eu começo essa retomada? Então, eu acho que assim... Falar mesmo, né? Escancarar, gente, cara, podemos falar sobre isso? Isso, preciso falar com você sobre uma coisa que me incomodou, né? Tá. Ou sair daqui com um mal-estarzinho, com uma coisa ruim, assim, uma coliquinha, um mal-estar de que alguma coisa não ficou legal entre a gente. Vamos falar disso? Tá. Mas o outro também pode falar que não está afim de falar, né? Pode. A gente tá... Isso é muito difícil. Eu tenho uma amiga que quase se separou recentemente justamente por isso. Porque ela dizia assim, Ana, eu chamava ele pra conversa, ele não vinha. E eu chamava e eu dizia, eu preciso conversar com você, eu preciso conversar com você. Ele sabia o que vinha. E ele fugia. Eu também estava sabendo o que vinha. Claro. Então isso acontece até por defesa.
Exatamente Tá. isso. Para se defender, a pessoa diz, não. Não, porque eu não quero mexer nisso agora. Isso. Mas eu acho que a gente tem que insistir, né? No sentido de dizer bem claramente, veja, isso está interferindo na nossa relação. Isso está desgastando o nosso relacionamento. Se a gente não conversar sobre isso, a gente não vai para um caminho legal. Então, não conversar vai nos levar a um caminho pior. Você prefere conversar ou não conversar? Tipo, o ideal é chamar na chincha. Teve o É problema, chamar na gente. chama e fala assim, olha, precisamos falar sobre isso. Eu Tem que ser, preciso Silvia. falar sobre isso. Tem que ser. Porque senão, assim, você vai fazendo o que todo mundo faz, né? Colocando debaixo do tapete. Jogando Na hora que levanta a- o tapete, não tem mais o que Isso fazer. aí. Esse que é Não o tem mais o que problema. Porque daí é tanta coisa, né? O que a gente fala de síndrome de panela de pressão. A panela explode de uma forma tão violenta que aí você não consegue mais retomar. Não A consegue. relação acaba. Acaba. Então, puxa vida, se a gente não quer que acabe, vamos falar devagarinho sobre isso. Vamos ser honestos. Vamos trazer a sujeira. Vamos tirar debaixo do Só que tapete. precisa de maturidade, né? Muita maturidade. E muitos relacionamentos acabam por falta de conversa mesmo. Porque daí ninguém coloca coisa, ninguém fala, começa a fingir que tá tudo bem e daqui a pouco a coisa morre. Sim, é que é difícil, né? É difícil. Ana, uma vez uma amiga comentou um negócio comigo que ela só tinha conversas difíceis fora de casa. Ela falou assim, não, toda vez que a gente interessante. tem que... Ah, em restaurantes ou lugares públicos? Ela ia para lugar público porque Adoro. ela tinha um diabinho no ombro, Adoro. mas muito, muito afiado. Ele também. Uhum. E Mas- daí a conversa começa a tomar uma proporção que não é legal. Começava, Em casa. começava a tomar uma proporção. Eu gosto disso. Eles Marca entraram um num- jantar, marca um lugar público para conversar, porque você não aumenta o tom de voz. É. Você tem que manter um certo controle. Você sabe que eu tenho conversado algumas coisas, eu tenho 2 irmãos. E o meu pai faleceu há uns anos atrás, há 4 anos atrás, e a gente tá lidando com muitas coisas ainda, e minha mãe tá muito doente. Aham. Então a gente tem que conversar sobre assuntos difíceis, e às vezes a gente se exalta. Então eu falei para eles, os nossos combinados não são em casa. Nem na casa de um, nem na casa do outro. É Porque em lugar na casa público. você fica mais... Fica mais relaxado. Fica mais relaxado. Então vamos num restaurante, porque daí ninguém levanta a voz. Não, A gente tem que obrigatoriamente que se ouvir, isso. né? E você diz pro outro, não grite. Né? Fale baixo. Calma. Calma, Vamos resolver. Respira, nós estamos aqui para solucionar, não para criar mais problema. Então eu gosto dessa ideia de lugar público. Os dois precisam, mas os dois precisam, como que fala, tá de acordo, né? Tem que ter, assim. como tem que negociar. E Ana, como que a gente incentiva nas nossas crianças, estimula, né, a inteligência relacional? Olha, Num eu universo de costumo pirracentos que cada vez a gente tem visto mais. mais. Eu costumo dizer que a inteligência emocional e relacional realmente deveria começar na escola. E agora a gente já tem visto, né? Inclusive tem algumas cadeiras aí nas faculdades, com adolescentes, né, em cursinhos, a gente está começando a colocar isso. Inclusive, eu tenho um projeto para escolas que a gente fez antes da pandemia e paramos por causa da pandemia e eu quero retomar. Que é fazer com que as pessoas entendam mesmo que elas precisam falar disso. Porque, assim, a gente foi criado numa cultura, Silvia, do engula o choro. Engole choro. Não fale sobre isso. Não mostre que você tá brabo. Finja que tá tudo bem. Tem gente que escuta isso em casa, né? Aqui a gente não fala disso. Tá incomodado, vá pro teu quarto. Olha, é verdade. Não, tá incomodado? Não, então vai pro teu quarto se você tá incomodado. Uhum. Só que a pessoa precisa falar daquilo. Ela tá incomodada geralmente com quem tá ali. Né? E daí eu vou pro meu quarto, tudo bem. Eu vou chorar sozinho, eu vou ficar sozinho, eu vou entrar em depressão, eu vou me afastar das pessoas e depois, a hora que eu tiver que lidar com isso, aí eu caso com alguém que quer falar e daí eu não quero falar. Eu não quero falar. Porque você não aprendeu a falar, Porque você aprendeu a ir pro quarto. né? A forma que você tem de se comunicar é essa, de se relacionar é essa. É isso. Eu vou Então, pro é quarto. isso. Quanto antes, melhor, né? E a gente, enquanto pais, educadores, professores, a gente também tem que permitir que as pessoas tragam emoção e sintam emoção e falem sobre isso. Porque quanto mais a gente abafa, mais difícil fica. E eu costumo dizer o seguinte, quanto mais a gente entende as nossas emoções e nomeia, melhor a gente lida com elas. Porque enquanto você não nomeia, você não caracteriza, você não define, você não acha que aquilo é teu. Me explica esse nomear. Nomear é, por exemplo, alguém fez uma coisa ruim pra mim que eu não gostei. Eu digo assim, eu tô triste. Mas será que é triste mesmo? Será que eu não tô, por exemplo, frustrada?
decepcionada com o que o outro fez. Então, assim, eu estou decepcionada. O que é decepção? A decepção é isso. Então, a decepção é o que eu tenho. Se eu nomeio a decepção, eu tenho que trabalhar na definição, na própria frustração, naquilo que eu estou sentindo. E não é só uma tristeza. É uma decepção com alguém. Eu fiquei triste, mas porque você me decepcionou. Então, eu tenho que trabalhar essa decepção. Essa decepção. Então, a gente nomeando as emoções e entendendo o que elas são. Por isso que no Divertidamente 1, a gente tem 4 emoções básicas. Quando ela entra na adolescência, entra as outras, né? Entra a ansiedade, que começa a querer controlar tudo. Entra a vergonha, que eu não tinha quando era criança, na adolescência eu começo a ter. E quanto mais adulta eu vou ficando, e quanto mais eu vou crescendo, mais emoções eu vou sentindo. E aí eu tenho que aprender a nomear, para poder controlar. Que interessante. Eu nunca tinha pensado por essa perspectiva, que conforme a gente vai amadurecendo, mais emoções a gente vai tendo. Vivendo. Eu achava que chegava um ponto que depois você vai diminuindo as emoções, assim, bem interessante isso, um ponto importante para... porque você vai vivendo coisas novas, né? Você vai vivendo com pessoas diferentes, você vai vivendo em grupos diferentes, então isso tudo vai te amadurecendo, né? Claro que assim, até a minha tia dizia isso, as pessoas mais idosas, elas vão criando cascas, porque elas vão aprendendo a lidar com isso. Às vezes a gente acha que elas são mais frágeis, mas elas são mais fortes do que nós. Sim, emocionalmente, né? Acabam, porque já passaram por tudo, já calibraram as emoções vão também, calibrando, né? Você já não fica também tão alegre, mas você também já não fica tão triste, né? Isso, que é diferente você vai da adolescência, né? Quando você está triste. Tudo à flor da pele, né? É muito triste, mas quando você é alegre, é muito alegre, né? E depois, com o tempo, a gente calibra. Não sei se isso é bom ou não, mas a gente vai calibrando as emoções. Mas se a gente começar realmente a controlá-las um pouco melhor, a gente vai, né? Sabendo dosar, exatamente. Não, isso. E quem controla as emoções, né? Acredito que vive melhor, né, Ana? Sim. Porque você causa menos dano, né? Menos dano, menos dor. Menos aborrecimento. Menos aborrecimento, menos trauma. Menos trauma, menos tudo. Então, é um desafio, né? É bem, bem complexo. Ana, para encerrar nossa conversa, a gente sempre tem uma pergunta para os nossos convidados, que é: Ana Artigas, qual que é o seu comporte-se quando a gente fala de inteligência relacional? Comporte-se, que gostoso isso, né? Que delícia quando as pessoas se comportam também. Nem fale. Aliás, isso tem muito a ver com inteligência relacional, né? Total. Como eu me comporto diante do outro. E esse eu acho que é o meu comporte-se. É a elegância. A elegância diante do outro. E foi por isso que eu desenvolvi classe. Porque o classe é isso. É ser elegante quando eu estou diante de você. É tentar e é muito difícil, não é fácil, né? Nenhuma dessas habilidades é fácil, mas é eu tentar entender um pouquinho melhor até onde eu posso ir com você, para não te ofender, para não fazer uma coisa invasiva, para não falar coisas que magoam, né? Então acho que a elegância é muito legal aí. Excelente, comportem-se, gente, sejam elegantes no trato com o outro, e que com certeza reverbere em nós, né? Porque a partir do momento que a gente é elegante com o outro tende a ser elegante conosco, e as relações são melhores, né? Sem dúvida. Que ótimo. Ana, muito obrigada pela presença, e fica o convite para uma próxima aí para a gente dar continuidade.